Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Jorge Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E para começar, eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Você já se perguntou se tudo o que você sabe sobre a história é realmente a história completa? Sabe, aqueles livros gigantes que a gente lia na escola, cheios de datas, nomes e batalhas. Eles contam uma parte da verdade, claro, mas e o resto? E as histórias bizarras, os detalhes engraçados e os mistérios que parecem ter sido deixados de fora de propósito? A verdade é que o passado é muito mais divertido, estranho e misterioso do que a gente imagina. Muitas vezes, as páginas dos nossos livros didáticos escondem segredos incríveis, momentos que parecem saídos de um filme de comédia ou de terror. A história não é só sobre reis, rainhas e generais sérios. É também sobre momentos absurdos, coincidências inacreditáveis e enigmas que até hoje quebram a cabeça dos maiores especialistas. São esses detalhes que dão cor e vida ao passado, que nos conectam de verdade com as pessoas que viveram antes de nós e nos mostram que, no fundo, a humanidade sempre foi meio maluca. Então hoje, eu quero te convidar para uma viagem diferente. Uma jornada por aquelas curiosidades e lendas que os seus professores provavelmente nunca tiveram tempo de contar. Vamos desvendar juntos alguns dos segredos mais bem guardados e das histórias mais inacreditáveis que o tempo escondeu. Prepare a sua curiosidade, porque hoje a gente vai ver que a história pode ser a matéria mais legal de todas. Vamos lá? Vamos começar com um dos maiores e mais temidos generais da história, Napoleão Bonaparte. O cara que conquistou boa parte da Europa, que liderou exércitos gigantescos e que mudou o mapa do mundo. Imagina essa cena, Napoleão, no auge do seu poder, imponente, estratégico, uma figura que causava medo em seus inimigos. Agora, imagina esse mesmo Napoleão sendo perseguido, encurralado e forçado a fugir de uma horda de coelhinhos fofos. Parece piada, né? Mas aconteceu. Em 1807, para celebrar a assinatura dos tratados de Tilsit, foi organizada uma caçada de coelhos para o imperador e seus homens. O problema é que o anfitrião, em vez de usar coelhos selvagens, comprou coelhos domesticados de fazendas locais. Eram centenas, talvez milhares deles. Quando as gaiolas foram abertas, os coelhos, em vez de fugirem com medo, fizeram algo inesperado. Eles viram Napoleão não como um caçador, mas como o cara que trazia comida. E então, aquela massa de pelos fofinhos avançou em uma única direção, direto para o imperador da França. Eles subiram em suas pernas, morderam suas botas, formando um verdadeiro tapete vivo de orelhas e dentes. Napoleão tentou afastá-los com o chicote. Seus guardas tentaram espantá-los, mas não adiantava. Era um exército de coelhos famintos e determinados. A situação ficou tão caótica que o grande general, o conquistador da Europa, teve que correr e pular na sua carruagem para escapar do ataque. Uma prova de que, não importa o quão poderoso você seja, a natureza sempre encontra um jeito de te humilhar. Agora vamos para o Egito Antigo, falar de uma das mulheres mais famosas e poderosas de todos os tempos, Cleópatra. Quando a gente pensa nela, a imagem que vem à mente é bem clara, né? A rainha do Nilo, com maquiagem marcante, vivendo em pirâmides e governando como uma verdadeira faraó egípcia. Filmes, séries e livros pintaram esse retrato por décadas. Mas e se eu te disser que a realidade é um pouco mais complexa e fascinante? A verdade é que, etnicamente, Cleópatra não era egípcia. Ela era grega. Mais especificamente, macedônia. Ela era a última governante da dinastia ptolomaica, uma linhagem de generais gregos que assumiu o controle do Egito após a morte de Alexandre, o Grande, séculos antes. Seu ancestral, Ptolomeu I, era um dos generais mais próximos de Alexandre. Por quase 300 anos, essa família grega governou o Egito, mas eles mantiveram sua cultura, sua língua e seus costumes. Eles falavam grego, se casavam entre si e, na maior parte do tempo,
não se misturavam com a população local. A grande virada, o que torna Cleópatra tão especial, é que ela foi a primeira de toda a sua dinastia a realmente se esforçar para se conectar com o povo egípcio. Ela aprendeu a língua egípcia, adotou as tradições religiosas e se apresentou ao povo como a reencarnação da deusa Ísis. Ela entendeu que, para governar de verdade, precisava ser mais do que uma estrangeira no poder. Ela se tornou egípcia por escolha, e essa decisão genial a transformou na lenda que conhecemos hoje. Imagine a sua vida sem pizza, sem macarrão, a bolonhesa sem ketchup. Difícil, né? O tomate é a base de muita coisa que a gente ama comer. Mas por mais de 200 anos na Europa, esse fruto vermelhinho e delicioso era visto com extremo medo e desconfiança. Ele era chamado de maçã venenosa. Quando o tomate foi trazido das Américas para a Europa no século XVI, ele foi recebido mais como uma planta ornamental exótica do que como comida. Especialmente entre os mais ricos, a aristocracia europeia tinha um verdadeiro pavor de comer tomates. E o mais bizarro é que, de certa forma, eles tinham um motivo para isso. As pessoas realmente ficavam doentes e até morriam depois de comer tomates. Mas a culpa não era do tomate. O grande vilão da história era, na verdade, o prato em que ele era servido. Os europeus ricos daquela época usavam pratos e talheres feitos de estanho, um metal que tem uma alta concentração de chumbo. O tomate, por ser muito ácido, reagia com o estanho, liberando o chumbo tóxico do prato diretamente na comida. Então, a pessoa comia o tomate e acabava sofrendo de envenenamento por chumbo, mas colocava a culpa no pobre do fruto. Enquanto isso, os mais pobres, que comiam em pratos de madeira, consumiam tomates sem problema nenhum. Foi só muito tempo depois, com a invenção da pizza em Nápoles, na Itália, que o tomate finalmente perdeu sua má fama e se tornou o ingrediente popular e indispensável que é hoje. Agora, se preparem para uma das histórias mais bizarras e inexplicáveis que eu já ouvi. Estamos em Estrasburgo, uma cidade que hoje pertence à França, no ano de 1518. Em um dia quente de julho, uma mulher chamada Frau Trofea saiu para a rua e, sem música, sem motivo aparente, começou a dançar. Ela não parou. Dançou por horas, até desmaiar de exaustão. No dia seguinte, ela voltou a dançar. Em uma semana, mais de 30 pessoas tinham se juntado a ela, dançando descontroladamente pelas ruas da cidade. As autoridades locais ficaram desesperadas. Médicos da época, sem entender o que estava acontecendo, diagnosticaram que era um problema de sangue quente e a solução, acreditem, era dançar mais. Eles achavam que os dançarinos só iriam parar quando se curassem pela própria exaustão. Então construíram um palco de madeira, contrataram músicos e abriram salões para que as pessoas pudessem dançar sem parar. O resultado foi catastrófico. A epidemia de dança se espalhou ainda mais. No auge, cerca de 400 pessoas dançavam dia e noite nas ruas de Estrasburgo. Elas não conseguiam parar. Era uma dança de agonia, com pés sangrando, corpos exaustos, muitos sofrendo ataques cardíacos, derrames e simplesmente caindo mortos. Até hoje, não existe uma explicação definitiva. Alguns historiadores acreditam que foi um caso de histeria em massa, causada por estresse, fome e doenças da época. Outros sugerem envenenamento por um fungo que cresce no pão. O fato é que foi um surto real, um mistério sobre o poder da mente humana. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, o herói da Revolução Americana, o rosto na nota de $1. Uma das lendas mais famosas sobre ele, que a gente aprende desde criança, é que ele tinha dentes de madeira. A imagem de um dos fundadores da nação com uma dentadura rústica, de madeira, é quase cômica. Mas, como muitas histórias que a gente ouve, essa não é bem a verdade. George Washington realmente sofreu muito com problemas dentários a vida inteira. Quando ele se tornou presidente,
ele tinha apenas um único dente natural na boca. E sim, ele usava várias dentaduras, mas nenhuma delas era feita de madeira. A realidade é ainda mais impressionante e, de certa forma, um pouco nojenta. As dentaduras de Washington eram o que havia de mais avançado na odontologia do século XVIII. Elas eram feitas de uma combinação de materiais muito caros e difíceis de conseguir. A base era esculpida em marfim de hipopótamo ou de elefante, e os dentes eram uma mistura bizarra de dentes de animais, como cavalos e burros, e, pasmem, dentes humanos. Esses dentes humanos eram comprados de pessoas mais pobres, ou até mesmo retirados de soldados mortos em batalha. Molas de metal ajudavam a manter a prótese no lugar, mas elas eram extremamente desconfortáveis e deformavam o rosto dele, o que explica por que ele parece tão sério em todos os seus retratos. Para fechar nossa viagem de hoje, vamos para alto mar com um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos, o caso do Mary Celeste. Em dezembro de 1872, este navio mercante foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, navegando sem rumo entre os Açores e a costa de Portugal. Quando a tripulação de outro navio, o Dei Gratia, o avistou, eles acharam estranho. Ao se aproximarem e embarcarem no Mary Celeste, a cena que encontraram foi de arrepiar. O navio estava em perfeitas condições de navegação, com as velas parcialmente içadas e sem nenhum dano grave. A carga, composta por barris de álcool industrial, estava intacta. Nos aposentos da tripulação, as roupas estavam secas e guardadas. Não havia sinal de luta, de violência ou de pirataria. Os pertences pessoais da tripulação e do capitão Benjamin Briggs, sua esposa e sua filha de 2 anos, estavam todos lá. Havia comida e água suficientes para meses. O diário de bordo do capitão tinha sua última anotação feita 10 dias antes, sem relatar nenhum problema. A única coisa que faltava era a tripulação. Todas as 10 pessoas a bordo simplesmente desapareceram. O único bote salva-vidas também havia sumido, sugerindo que eles abandonaram o navio às pressas. Mas por quê? Teorias surgiram aos montes: ataque de lula gigante, motim, vapores tóxicos do álcool, um maremoto. Mas nenhuma delas consegue explicar todos os fatos. O Mary Celeste se tornou o navio fantasma definitivo, e o destino de sua tripulação é um enigma que o oceano guarda até hoje. E aí, o que acharam dessa viagem? De coelhos atacando um imperador a um navio fantasma que vaga pelos mares, a história é muito mais maluca do que parece, não é? Cada um desses contos nos mostra que, por trás das datas e dos fatos que decoramos, existe um universo de acontecimentos bizarros, detalhes humanos e mistérios que desafiam nossa imaginação. Isso prova que o passado não é algo morto e empoeirado, guardado em um livro. Ele está vivo, cheio de pontas soltas e de perguntas que ainda não têm resposta. E é aí que a coisa fica legal de verdade. A curiosidade é o motor de qualquer descoberta. Foi a curiosidade que nos fez questionar se Cleópatra era só egípcia, ou se os dentes de Washington eram mesmo de madeira. É essa vontade de saber mais que nos leva a olhar para o que é familiar e a enxergar algo completamente novo. O conhecimento não é um ponto de chegada, é um caminho sem fim. E as histórias que contamos hoje são só a pontinha do iceberg. Existem milhares de outras esperando para serem encontradas, nos cantos esquecidos de um livro, em um documento antigo ou na tradição oral de um povo. Então, fica aqui o meu convite e o meu desafio para você. A história é cheia de segredos esperando para serem descobertos. Da próxima vez que ouvir algo antigo, que parecer certo demais, questione, pesquise e descubra o que ninguém te ensinou. Não aceite a primeira versão. Vá atrás das outras. Quem sabe quais outros enigmas incríveis você vai desvendar? A aventura está só começando. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima.